Estamos aqui no dia 14 de setembro de 2018. Quem diria, hein? Faz 15 dias que a gente não tem leitura da política e de avaliação das eleições, né? Quanta coisa, pessoal. Que coisa que esse país é, viu? Isso daqui, como dizia Tom Jobim, não é para amadores. Realmente não é para amadores. Que país maluco, meu. É difícil isso aqui mesmo. Ó, deixa eu dar alguns avisos enquanto o pessoal vai entrando aí. Tá bom o áudio? Dá uma checada aí se o áudio tá bom. Deixa eu dar alguns avisos importantes para nossa reta final de campanha aí. Nós ficamos uma semana sem falar, porque semana passada foi o episódio lá do atentado contra o candidato Bolsonaro, aí eu estava fora de São Paulo, numa situação mais complicada de fazer o live, então a gente passou 15 dias aí. Mesmo porque não tinha ambiente para sexta-feira para fazer live com 24 horas de noticiário em cima do atentado, né? Quer dizer, como se o Brasil tivesse tudo em ordem, né? Tudo funcionando, não precisava mais nada, aí vem um atentado ainda para complicar o quadro. Não é à toa que está 4,20 hoje o dólar, né? Deixa eu dar uns avisos antes. Tem muita gente que me escreve e pergunta em quem votar, quem são os candidatos, onde eu acho, Brasil inteiro. São Paulo e Brasil inteiro. Então, na minha página do Facebook, a equipe aqui preparou, separado por estado, os nossos candidatos. Então, você está interessado aí em qualquer lugar do Brasil, pô, quem que eu vou votar para federal, estadual, no caso quando tem governador, entra na minha página que está tudo lá detalhado. Se é de Minas, tem de Minas, se é de Goiás, tem de Goiás, se é de Santa Catarina, tem Santa Catarina, todos os candidatos, fotos, currículos, certo? É mais fácil de interagir. Então entra lá e escolhe um bom candidato. Todos são bons, mas escolhe aquele que te apetece, que fala aquilo que você gosta. Avisa os amigos, agora é reta final, a gente tem uma dificuldade grande ainda de atingir milhões de brasileiros. Então avisa a turma que, além de eleger o João, o que importa mesmo para mudar o Brasil é mudar o Congresso Nacional. Então amostra as pessoas, os candidatos do país todo e divulga essa turma aí para a turma toda, porque a gente tem que fazer uma bancada. Esse é o nosso objetivo desde a criação do partido. Vamos ocupar o Congresso Nacional, vamos ganhar cadeiras naquele espaço, que é ali que as coisas se definem nesse país. Então vamos eleger um monte de gente. Distribui essas listas aqui, são vários álbuns que estão na minha página, tá bom? Outra coisa, segunda-feira de manhã eu vou participar da sabatina na Jovem Pan. Vamos dar um gás aí para todo mundo, ligar na Jovem Pan na segunda de manhã. Hoje falou o Eduardo Jorge, o vice da Marina. Segunda-feira falo eu. Vamos ver se a gente consegue ter uma boa performance, deixar um recado forte, incisivo, consistente, para ajudar o João a consolidar a posição, porque realmente, por mais que a gente trabalhe, o João está trabalhando 24 horas, não dorme, lê o dia inteiro, fala com todo mundo. Esse país é muito grande e é desigual, pessoal, é desigual o negócio, é muito diferente, os espaços são divididos de forma diferente. Quando a gente consegue falar em algum lugar, a gente tem que celebrar, porque esse modelo político brasileiro foi feito para manter a velharia onde está, né? A cooptação política, que é o mal do Brasil, com as velhas forças do corporativismo, da idade média da política, que são as forças que vencem sempre. Para mudar essas regras, meu amigo, só no Congresso Nacional. Então, a gente tem um espaço na segunda-feira na Jovem Pan, vamos divulgar para todo mundo e depois gravar e mandar para os amigos por WhatsApp. Vamos fazer a nossa parte, tá bom? Na sexta-feira que vem eu vou estar na Record também, sabatina na Record, com o Heródoto Barbeiro. Então vamos lá também dar um gás nessas entrevistas. E olha, agora é o seguinte, o que marcou esses 15 dias aí?
esse atentado e essa nova conjuntura aí de finalmente, né, de esclarecimento dos candidatos e dos finalistas aí, o pau-mandado do presidiário é o candidato aparentemente do PT, a vice, sub do vice, parece que agora é a vice do sub do pau-mandado. Não vai nem pro segundo turno, já apostei. Quiser apostar, quem tiver aí, aposta também. Caixa de bebida, vou abrir uma fábrica. Esse não vai pro segundo turno, meu amigo, mas não vai mesmo. Temos que enterrar esse pessoal da política brasileira. Tem que tirar, tem que varrer essa turma da política brasileira. O legado desse pessoal nós vamos pagar nos próximos 25 anos. Enfim, então tá aí, tá um quadro ainda com essas pesquisas. Eu vou dizer para vocês, essas pesquisas, quando a gente tinha 1% no Partido Novo, a gente sentia que tinha mais. Quando a gente tinha 2%, a gente sentia que tinha mais. Quando a gente tinha 4%, a gente sente que tem mais. Tem alguma coisa errada. Eu não acho que é conspiração, não acho que é nenhuma coisa assim. Eu acho que é a mudança dos tempos, as metodologias que não funcionam mais, as tecnologias, o comportamento do eleitor, tudo isso junto dá uma impressão que tá tudo disposto de ponta cabeça. Esses números que você vê aí, com exceção do candidato Bolsonaro, que deve estar na frente mesmo, a gente sente isso, mas não sei quanto, mas deve estar na frente. Os outros todos é uma embolação geral, né? O campeão dessas eleições ainda é, no dia 14 de setembro, o campeão das eleições gerais no Brasil chama-se Não Sei, Não Quero, Não Vou, Nulo, Branco, Não Quero Ouvir Falar. Esse é o campeão. E é aí que está, há 3 semanas das eleições, o segredo da vitória. Né? Quem conseguir falar com essa turma aí, que não é pouca gente. Nós, infelizmente, depois de trabalhar muito, desde 2011, mas trabalhar agora, os últimos 6 meses, que nem cachorro, que nem camelo, porque a gente trabalha contra tudo e contra todos, contra as forças do mal, contra as instituições, na verdade, contra as regras, não contra as instituições, contra as regras porcarias da legislação eleitoral, a gente consegue estar nesse grupo de finalistas. O João tem, olha aqui, o João tem 5% fácil. Podemos apostar também. Se quiser apostar, a gente aposta. Tem 5% fácil. O que eu não sei até onde a gente consegue ir, porque você tem aí cortes nas pesquisas que dizem que, por exemplo, na classe de nível superior a gente chega a 11%. E eu acho que é por aí mesmo. Em diferentes regiões do país, Santa Catarina, a gente tem um índice muito mais alto que o resto do país. Então realmente tem aí clivagens, né, subdivisões de performance, natural que seja assim. O nosso discurso ele é compreendido em diferentes regiões. É muito mais fácil o nosso discurso ser entendido em Santa Catarina do que no interior do Maranhão. Óbvio. Mesmo assim, o João foi para Belém a semana passada, tinha lá 500 pessoas numa sala. Belém do Pará. Chegou em Pernambuco, tinham 1.500 pessoas aplaudindo num galpão. Fomos para Belo Horizonte juntos, não cabia na sala, 500 pessoas ficaram na rua, não tinha como entrar. Quer dizer, isso tem alguma coisa que não está batendo, pessoal. Então vamos ficar atento. Não vamos nessa historinha de voto útil, tá certo? Vou começar a entender aqui as matérias que eu estou falando, estão aqui no jornal. Tal do voto útil. Tem algum lugar aqui que eu vi agora. Já está em todo lugar essa conversa do voto útil. O negócio, eu já falei sobre isso, nós vamos falar até o final. A gente votou na nossa história, na nossa tradição política, desde o retorno da democracia, a gente vota no menos pior. Qual que é o menos pior? Qual que é o menos pior? E deu nisso aí. 23 milhões de brasileiros vivendo de bico. Votando no menos pior, deu nisso. Um país empobrecendo. Então a gente tem que votar em quem a gente acredita. E divulgar o bom nome das eleições, que chama-se João Amoedo, para quem não conhece. E são milhões, dezenas de milhões. Nossa função nas próximas 3 semanas é só essa, pessoal. É nem dormir. É 3 semanas dizendo para as pessoas, você conhece, já ouviu falar? No Brasil inteiro. Força-tarefa. Porque quando a pessoa conhece o nosso projeto, ela abraça. 9 em cada 10.
pessoal fala, quer saber? É isso que o Brasil precisa. Então, não é nada de voto útil. Ai, porque se for esse vai aquele, se for aquele vai o outro. Para, meu. Coisa de medíocre. Tá certo? Ai, eu vou ter que votar no Alckmin, porque senão vai o Ciro e o Bolsonaro. Vota em quem vai mudar as coisas no Brasil. Só tem um partido político possível e um candidato capaz de, dentro das regras da democracia, dentro das instituições como se apresentam, enfrentar democraticamente, transparentemente as forças do atraso do Congresso Nacional, que é quem não fez acordo com ninguém. O João Amoedo. Eleito presidente com uma bancada de 35 deputados, ele enfrentará as forças do atraso do Congresso Nacional, que estão aí desde a Constituição de 88, com a força da legitimidade do povo, mais de 55 milhões de votos, e a força da vontade de transformação dos brasileiros. Vai colocar na mesa do Congresso aquilo que deve ser feito. Vai propor ao Congresso as mudanças de transformação. O Alckmin vai conseguir fazer. Não, tem que ser o Alckmin, tem que ser o Alckmin. Por que tem que ser o Alckmin? Para dar para o Paulinho da Força, para o Ciro Nogueira, para o Roberto Jefferson, para o Rodrigo Maia e para o Valdemar Costa Neto, todas as subdivisões da distribuição de cargos no Brasil. Ministérios, agências regulatórias, benesses e recursos públicos. É isso? Para garantir a governabilidade? Isso é voto útil? Isso é voto inútil. Olha só. Negócio importante, pessoal. Quando chega perto das eleições, eu me lembro de 2002, quando eu estava ainda lá, eu trabalhava na Fiesp, ainda a gente recebia os candidatos na época. Curioso lembrar disso, já são quase aí mais de 16 anos, né? E eu era funcionário, a gente recebia lá na Fiesp, como recebe até hoje os candidatos à presidência. Eu me lembro do movimento do dólar na época, porque era a candidatura do Lula. E o que está acontecendo agora é semelhante. A incerteza no mercado, lógico que tem um problema de China e Estados Unidos comercial, tem uma instabilidade internacional, tem um questionamento sobre a estabilidade da Europa, tem um monte de problemas no mundo, como sempre foi. Essa burrice aí do Trump de querer dar uma de Dilma, né? Mas, olha, os mercados eles estão lendo o Brasil com muita preocupação, evidente. Um dos finalistas para o segundo turno é um sujeito que está no hospital com a bolsa no intestino para fora. O cara pode ser presidente do Brasil. Você imagina? O vice dele está falando aqui, que é uma pessoa, me parece, muito respeitável, viu? Fala bem, equilibrado, general de 4 estrelas, estudou. O que precisa esse país é estudar, meu. Um monte de incompetente energúmeno subindo em cargo público. O cara tem lá o jeitão dele, mas é um cara que sabe falar, se posicionar, respeitador, educado. Tem posições, não precisa concordar com a posição dele. E só que ele está gerando problema para o candidato dele, porque ele está dizendo aqui que tem que ter uma... tem várias passagens aqui. Primeira discussão é se ele vai para o debate no lugar do Bolsonaro. A segunda é que ele está propondo aqui uma conversa que a gente tem no bar, no restaurante com os amigos, que é a questão da Constituinte. É porque ele propõe, já fica todo mundo em polvorosa. Ai, é golpista. Não é golpista. É o seguinte, ó. Tem que mudar a Constituição. Tem mesmo. Tem que mudar essa Constituição. Ela não serve mais. Faliu. Inaplicável. Só como é que se muda uma Constituição na democracia? Uma Assembleia Nacional. Tem espaço político para fazer Assembleia Nacional no Brasil? Não tem. Então o que ele propõe aqui? Uma carta elaborada por notáveis. Eu já ouvi isso de outras pessoas. É uma discussão interessante. Só que a pergunta que fica é a seguinte: quem diz quem são os notáveis? Esse é o problema. Os meus notáveis não são os notáveis dele. Os notáveis dele não são os notáveis do pessoal. Então, não tem acordo. Só tem um caminho, que é o Congresso Nacional, de novo. Então tem que ser através da mudança de partes da carta. Projetos de emenda constitucional, tá certo? Debates sobre cláusulas pétreas. É tudo demorado, tudo difícil. Isso o João vai conseguir fazer no Congresso. Mas o que ele está dizendo é isso. Uma proposta um pouco mais ansiosa, talvez. Né? A elaboração de mudança da Constituição
teria que ser feita por um congresso de notáveis. A questão aqui séria e neutra é a seguinte: como mudar a Constituição brasileira sem descumprir tudo aquilo que foi conquistado e sem romper com as instituições? Dificílima resposta. O fato é que o Brasil precisa fazer isso. Essa carta está falida. Ela não se aplica ao mundo moderno. Foi promulgada a tal da Constituição Cidadã em 88, o ano seguinte caiu o Muro de Berlim. Tem 395 vezes a palavra direito e tem 4 a palavra dever nessa Constituição. Então, está tudo errado. É extensa, uma série de passagens que não são claras, uma série de passagens que tem que ser regulamentadas até hoje. É um documento ruim. Né? É que a sociedade brasileira é complicada. Ela é ruim de serviço na matéria. O problema brasileiro sempre foi político. Nunca foi econômico. Sempre foi político. Então esse é o primeiro aspecto importante. Quer dizer, todo esse entorno do Bolsonaro e do general Mourão, que mudou um pouco todo o debate, porque ele ganha 24 horas de propaganda na televisão. Todos os candidatos, evidentemente, perdem espaço em função desse desastre aí. Ruim para todos perderam. Ninguém ganhou, nem eles. Todos os brasileiros perderam com esse atentado idiota dessa figura trágica, que é uma pessoa desequilibrada, que fez esse negócio, e agora está todo mundo aí atormentado, e o mercado está aqui. O mercado começa a se desequilibrar. Está aqui o editorial do Estadão, o desastre antecipado, porque o mercado, assim, ele quer risco controlado, ele quer ambiente de previsão, ele quer todo mundo. O mercado, o que é o mercado? O mercado é quem vai investir, quem vai empregar, quem vai inovar, quem está pensando no Brasil daqui 2 meses. Isso é o mercado. Quando você não consegue imaginar nada, não tem previsão nenhuma, só tem maluco para ocupar o espaço político no Brasil. Imagina um segundo turno Bolsonaro-Ciro. Só imagina o que é isso para o mercado. Pô, é evasão de recurso, é cancelamento de investimento, é dólar só, tudo de ruim. Sabe quem paga? O pobre. Para variar, o pobre é que vai pagar. Como se não fosse suficiente esse ambiente político cada vez mais tenso, mais complicado, tem aqui uma nova avaliação interessante da educação e do desenvolvimento, que é a segunda pauta mais importante do Brasil: como recuperar a educação dos brasileiros. O que foi feito, já é trágico, o resultado é visível e risível. Né? Tem um dado aqui que me dá vontade de dar náusea. O Brasil, eu sabia que era assim, mas não tinha chegado nesse número. A gente gasta 5,5% do PIB brasileiro. Deixa eu conferir o dado aqui. É 5,5% do PIB, exatamente, em educação. A Alemanha gasta 4%. Meu amigo, eu vivi 3 anos na Alemanha. A Alemanha é do jardim da infância, do kindergarten até o pós-doc, tudo de graça. Todas as escolas são no mesmo nível, não tem ranking na Alemanha. Só tem assim, você faz Maschinenbau, que é engenharia mecânica, você tem uma escola que é um pouco melhor do que as outras, é conhecida pela tradição, mas todas são boas. A filosofia, vai para Heidelberg, que é uma escola, e isso são 4% do PIB alemão. Aqui 5,5% a gente forma centenas de milhares de bacharéis em direito que não sabem escrever. Parabéns, PT. Muito obrigado pela demagogia de que todos têm que ser universitários. Parabéns. Engenheiro não tem nenhum. Aqui, defasagem de engenheiros gera um ambiente de excesso de oferta de gente em direito, administração e ciências sociais, e suboferta de ciências, matemática e engenharia. A gente já sabia, só piorou. Dados do OCDE comparativos, o Brasil está lá atrás, porque formou um monte de gente que só sabe o quê? Brigar na justiça. Os campeões mundiais da brigar na justiça. Olha, nós vamos ficar focados na questão política mesmo, porque olha, realmente, já falei do voto útil. Pelo amor de Deus, pessoal, eu sei que aqui a maioria, nós estamos falando de gente que já conhece o novo, que já segue o novo. A nossa função agora é pegar o tempo que a gente tem e ir pra rua agregar gente que não conhece a gente.
e tirar esse negócio de voto útil da cabeça das pessoas. Tem gente maluca que diz assim pra mim: vocês serão responsáveis pelo segundo turno, eventual segundo turno, Bolsonaro e Haddad, que eu já corto a mão porque não vai, ou o Ciro, por exemplo. Eu digo, nós somos responsáveis pela única coisa decente que se fez na política brasileira nos últimos 15 anos. Entendeu? Não temos responsabilidade pela estupidez coletiva de levar o Brasil, eventualmente, porque eu acho que vai acontecer alguma coisa nas próximas 3 semanas que vai despertar a nação brasileira, assim como a mineira, que já está despertando, né? Anastasia Pimentel. Anastasia Pimentel? Quem está em terceiro? Romeu Zema, 7%. É novo em Minas. Você já imaginou? Fiz até um vídeo aí. Zema. Pro segundo turno, Zema leva. Imagina levar Minas Gerais, que espetáculo. Política no Brasil sem Minas não é política. Começar com elegendo um governador em Minas, tirar esse PT, PSDB, todo esse negócio horroroso aí. O PSDB estava se achando que estava inatacável, tal. Anteontem foi preso o Richa, no Paraná, um monte de implicados, todas as lideranças, o organizador da campanha de arrecadação do Alckmin, o Marconi Perillo, todo enroscado também. Não salva um no PSDB mais. Acabou o PSDB. O PT nem comento, mas o PSDB também. Minas vai escolher. Minas vai eleger Dilma senadora? Desperta, Minas! Rodrigo Paiva e Romeu Zema. Pro Brasil, a mesma coisa. Vai acontecer alguma coisa. A minha bola de cristal aqui, eu tô vendo a minha bola de cristal. Vai acontecer alguma coisa nesse país. Vai ter vai despertar geral. A pessoa vai falar, quer saber de uma coisa? Esse país é muito grande, é muito melhor do que essa mediocridade de Bolsonaro, Alckmin, Ciro, Marina, meu. Olha a Marina, meu. Pelo amor de Deus, cara. Marina e o outro lá, o pau mandado. O Brasil é muito maior do que isso. Merece mais. O Brasil não merece tanta mediocridade. Vai despertar esse país nos próximos 3 semanas. Depois aqui tem alguns comentários sobre vale o registro, o negócio do Toffoli, né, que as manchetes de... Olha, complemento a mediocridade estampada na cara dos brasileiros, né? A posse do nosso presidente do Supremo. Ter um presidente do Supremo como o Toffoli, meu amigo, é para fechar o circuito e começar de novo, né? Enquanto nós vivermos, o Toffoli vai ser ministro do Supremo Tribunal. O sujeito que foi reprovado 2 vezes no teste da magistratura, na prova da magistratura. Fez carreira junto com o Zé Dirceu. Virou, de novo, os pau-mandados do PT que chegaram em cargos dessa magnitude. E qual foi a grande pegada da posse dele de ontem? Não foi o discurso, a festinha, os gastos, o mise-en-scène, o show-off. Nada disso. Sabe qual foi a grande pegada? Um pouquinho antes, ele liberou o Manteiga. Safou o Manteiga. Tirou o Manteiga da... Tava com o pé na prisão já. Deu uma safada no Manteiga, que também é um outro que não merece nem ser comentado. Ele falou... o Manteiga estava com acusações ali, enfim, envolvendo repasse para o Odebrecht. E olha só o que ele fez. Que ele retirou a ação penal contra o Manteiga, né, do âmbito da Operação Lava Jato. Vão arquivar. Salvou o Manteiga. A turminha dele do passado. Esse é o presidente do Supremo Tribunal hoje. Você entende? Como é que a gente vai se livrar desse pessoal? Pela democracia. Só com os candidatos do Novo ocupando espaço no Congresso Nacional. Só. A sociedade organizada se posicionando contra o desastre do PT, que está aí vivo, né? Está aqui em todas as páginas do PT. O Toffoli todo festejado. Olha, me dá náusea. E aqui, o Ciro também, metralhadora giratória, tá cada vez pior, né? Até o jornal, pessoal, isso vai dar M. Estadão, colocar a frase do nosso
dos candidatos favoritos aí, segundo as pesquisas. Porque favorito para mim não é, esse cara não é, mas... Isso vai dar M. O comentário dele sobre quem? Sobre o Haddad. Diz que o Haddad se apresenta agora como Luiz Fernando Haddad Lula da Silva. Ah, me poupe, né? Como diz uma amiga minha, me poupe, meu. Pula essa parte. Tá certo? Que coisa ridícula, me dá vergonha. Ah, o Sub do Sub tá aqui com ele na foto. E diz que ontem o Lindbergh Farias, glorioso, cara pintada, disse que o Ministério, já ganharam, né? Já ganharam. E diz que o Ministério vai ser indicado pelo Lula no cárcere. Instituíram o modelo PCC de governo, né? O cara da prisão define o que se faz lá fora. Então o Lulão vai dizer quem vão ser os ministros. Esse Lindbergh Farias também. Você acha que o Brasil merece um cara desse? Pensa bem. Pensa bem. É da minha geração, eu lembro dele com a carinha pintada dele lá. Lá na época do Collor. Imagina, o Collor. Olha como esse país, tudo muda e nada muda. Há 25 anos atrás, mais, né? Tô velho já, isso eu tinha 23, quase 30 anos atrás. 30 anos atrás. O Lindbergh era líder dos caras pintada. Estudante, imagina, nunca estudou nada, nunca se formou em nada. Liderava os caras pintada contra o Collor, pelo impeachment do Collor. O Collor, que hoje é candidato a governo do estado de Alagoas, contra quem? Contra o filho do ex-ministro da Casa Civil dele, que era Renan Calheiros. 30 anos se passaram. E sabe quem é o aliado do Collor em Alagoas? Aqui não prestou atenção? O PSDB. O PSDB apoia o Collor lá. E outro dia passou um filminho no vídeo, um vídeo aí do pau mandado, abraçado com o Renan lá em Maragogipe. Que coisa, meu Deus do céu, me dá mais ânsia ainda. Tá tudo errado, tá tudo errado. Só tem uma saída. Pela democracia, que não é a saída do bang bang lá do outro que está no hospital, é pelo Congresso Nacional, né? Com serenidade, com respeito às instituições, levar a turma do novo para o Congresso. Aliás, só aqui, ó, quem é que lidera as doações de pessoa física? Quem é que o cidadão realmente acredita que pode fazer alguma coisa e tira o recurso o recurso escasso, o recurso que não existe mais porque esse país está falindo, e faz uma doação voluntária para quem? Partido Novo. O PSDB aqui eu tenho uma certa desconfiança de onde vem esse dinheiro aqui, mas enfim. Segundo lugar, Partido Novo. Tanto em vaquinha, principalmente com doações de pessoas físicas a candidatos de acordo com a sigla. Segundo lugar para o Partido Novo. Quem será que deu 2,3 mil reais para o PCB, né? Aqui, ó. Olha só aqui. Patriotas do... tem que perder tempo com isso, pelo amor de Deus, tá louco. Finalmente, mostrar que o partido continua ativo. Ele pediu ao TSE que o PT pare de veicular imagem do Lula, né? Porque eles estão, além de tudo, na propaganda eleitoral, ignorando a existência do tribunal, né? Eles fazem o que eles querem, pessoal. O pessoal do PT é arrogante, ignorante, antidemocrático, né? Nunca foi. A democracia nunca fez parte da conversa com eles. Então eles ignoram o que o tribunal manda eles fazerem. Então aí, o único partido que está se posicionando forte é o Novo. Entrou com um pedido no TSE, né, para que eles parem de veicular a imagem na qual aparece o Lula, o Haddad com destaque e a Manuela sem sequer aparecer. Ou seja, a Manuela ficaria... Ela não é a menina... Como é que ela fala que ela é mesmo, Steffi? É a meninas poderosas, um negócio assim. Né? Menina poderosa, independente e tal. Submissão total ao chefe. Submissão total. O João sempre fala, meça as pessoas pelo que elas fazem, não pelo que elas falam. Né? Não que elas escrevem na camiseta. Olha, tem muita coisa aqui. Sabe o que acontece, pessoal? O jornal ficou fino, as notícias ficaram rasas,
e o ambiente ficou mais porcaria do que estava. Então é uma live meio deprê, né? Porque você fala, meu, olha isso. O fato que isso nos resta, já passei do tempo aqui, o Steph já falou que eu tenho que ficar quieto, parar de falar, de gritar. Então, o que nos resta, pessoal, é o seguinte, nós estamos há 3 semanas do processo primeiro turno, a gente tem 5%, tem mais. Temos que chegar a 14%. Vamos fazer uma conta. A gente tem 3 semanas, temos que fazer 3 pontos por semana. 3 pontos significa mais ou menos 4,5, 5 milhões de votos por semana. Tá aí o nosso desafio. Temos que fazer 5 milhões de votos por semana para chegar no segundo turno, pelo jeito, com um cara que está aí hospitalizado. Esse é o nosso desafio. Vamos nessa? Vamos embora. E ó, só uma notícia internacional que acho que vale como fechamento aqui. A Espanha, paizão Espanha, conseguiu, era um país agrário há 50 anos atrás, saindo de uma ditadura ruim de 40 anos de franquismo. O bobo lá do primeiro-ministro socialista, o Pedro Sánchez, resolveu essas coisas que cada país tem a sua história, né? Resolveu que vai exumar o corpo do generalíssimo Franco, tem uma construção lá, né? É um ponto turístico, o Franco construiu, que chama Vale de los Caídos, onde tem uma cruz enorme, que foi feita depois da Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola foi de 36 a 39, pessoal. Ó, vai fazer quase 100 anos. E resolveram mexer nisso, que é uma cicatriz ainda nos corações e mentes dos espanhóis. E olha o que eles estão fazendo, vão exumar o corpo. E começou um debate lá, uma votação para ver se exumava, se não exumava. E tem um comentário interessante aqui do Ligírio Lapuge, que é: os rancores deveriam estar esquecidos, mas qualquer coisa pode reavivá-los, né? Quase 100 anos, ou que seja 85 anos, do fim da Guerra Civil, e os espanhóis ainda não se recuperaram. Você imagina o que é que acontece com o nosso país se a gente partir para essa polarização aí que está se desenhando? O resultado não é guerra, mas é como se fosse, porque um país que mata 66 mil pessoas por ano é uma guerra, só que não está declarada, mas é guerra. Imagina o que seria isso? Você polarizar a eleição num país que está empobrecendo, é você criar essas cicatrizes, né? Porque o que o Lula criou no Brasil já é uma espécie de cicatriz, né? Essa polarização estúpida, ainda que seja, porque não teve um conflito aberto, né? Não é uma coisa mais historicamente de grande proporção, mas é nacional. Essas polarizações geram essas feridas, essas cicatrizes que ficam para a história, né? Para a minha vida, provavelmente, se tiver essa polarização e não acertar agora nas eleições de 2018, isso vai ficar para as próximas décadas. Essa coisa aí de golpe, essa coisa de nós e eles, não vai ter tão cedo um processo de integração, de construção de projeto nacional e tal. Isso é muito, muito ruim, sabe? Tá aqui, países como a Espanha, um paisaço, o Chile, um paizão, que se resolveu, se acertou, ainda tem a cicatriz do Pinochet com socialistas e tal. É isso, é difícil, né? E o mundo tá essas coisas aqui, isso que a gente tá fazendo, essa nossa tecnologia tá ficando bem mais complicado de você entender, de você medir, de você entender mesmo, né? Para onde vão as coisas, né? Enfim, vamos pensar que estamos na reta final. Partido Novo, vote 30, chama a galera na rua, na escola, na família, no trabalho. E João Amoedo, presidente da República. Até semana que vem. Vamos dar um gás aí, porque vai acontecer muita coisa. Abraço.